Ana Ribeiro, como é que está caminhando a jurisprudência em relação à inseminação artificial? Aí, doutor Ney, esse é um outro assunto bastante polêmico. Na verdade, não existe proibição, tá certo? Claro que existem na via legal ou na via jurisprudencial quanto à inseminação artificial, seja ela homóloga, seja ela heteróloga, tá? É claro que isso não pode ser de forma onerosa. Nós podemos ter, na verdade, a inseminação para gerar barriga de aluguel, no caso de heteróloga, na questão de até 4º grau por afinidade. Na verdade, você vai até mãe, acho que é sobrinho e prima, tá? Eu acho que é por aí, porque houve a extensão. E esse é um assunto, doutor, também bastante interessante para os efeitos previdenciários, tá? Só existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, nada previsto em lei ainda, tá? Tem lá no Código Civil filhos, um pouquinho no Código Civil, né? Filhos nascidos na constância do casamento, e é permitido a inseminação, mas nada com efeito previdenciário. Eu posso já contar o efeito previdenciário ou o senhor quer fazer alguma indagação? Pode fazer, pode falar. Pode falar direto? Pode falar, direto. Então, vamos lá. Na homóloga, o que acontece? Pode ser que uma mãe ela não tenha condição de... Oi? Uma mãe não tenha condição de gerar o seu filho, tá? Então, ela vai fazer o quê? Tem a mãe e o pai, certo? Há a inseminação e isso é implantada no útero de uma maternidade substitutiva. Se o Miguel estiver ouvindo, doutor Ney, ele vai brigar comigo de falar barriga de aluguel. Ele não gosta. Então, de uma maternidade substitutiva. E o que vai acontecer nessa situação? Nessa situação, a mãe biológica e a mãe hospedeira. Como que vai ficar essa situação para efeitos de salário maternidade? Na verdade, há mais ou menos 16 anos atrás, eu acompanhei um caso desse em Nova Lima, Minas Gerais. Na verdade, a mãe hospedeira, maternidade substituída, era a avó, certo? A avó gerou o neto. E, simplesmente, a mãe era a filha dela. Então, como comprovar isso perante o INSS? Se as duas forem seguradas do Regime Geral de Previdência Social. Na verdade, a mãe hospedeira, ela tem o DNV, Declaração de Nascido Vivo, que ela pode apresentar no INSS, ela vai ter direito ao salário maternidade, enquanto a mãe biológica vai chegar com o registro da criança, que é totalmente possível ela registrar a criança, e nós vamos ter duas situações de salário maternidade. Agora, elevando um pouquinho isso na questão de adoção homoafetiva, por que será que o artigo 70 da 8.213, só para deixar para a gente indagar, o artigo 70, letra A e B da 8.213, ele fala o seguinte: a adoção por casal homoafetivo, só um tem direito ao salário maternidade. Não seria um contrassenso? E uma segunda hipótese, que é o seguinte: aqui no Brasil não vai ter isso, porque é até 4º grau e pronto, na forma totalmente graciosa. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde nós temos a figura da surrogate mother, ela vai ter o quê? Imagina se você... A Kim Kardashian. A Kim Kardashian teve, eu acho que 2 filhos baseados na inseminação heteróloga, tá? Só que o filho, ele é vinculado biologicamente com a mãe hospedeira, certo? A mãe que está gerando a criança, ela é mãe biológica também. Então, como que vai ficar essa situação na heteróloga? Na heteróloga, você vai ter que ver o quê? Que a mãe, simplesmente, que é mãe da criança, ela teria o direito registral, certo? Nos Estados Unidos existe ainda a forma contratual. Então, como seria esse salário maternidade no Brasil? Tá? A mãe biológica teria que dar a criança em adoção. Então, o que vai acontecer? Essa mãe biológica, se ela for segurada do INSS,
vai ter direito ao salário maternidade e também a mãe adotiva que vai ficar com a criança. Então, seria mais 2 salários maternidades concedidos. Nós temos uma outra figura bastante interessante, que é a inseminação artificial pós-mortem. Eu acabei de escrever um texto sobre isso, ainda não foi publicado, depois eu posso disponibilizar para vocês assim que for publicado. Uma das questões é o seguinte: é possível a inseminação artificial pós-mortem? Sem problema nenhum. Tá? Mas vamos imaginar o seguinte, que já houve caso concreto. Uma mãe, tá, congelou os espermas do seu falecido marido. Tinha ele congelado, permaneceu congelado, correto? E ela decide ter a criança 15 anos após a morte do seu falecido marido. A questão é, essa criança que nasceu, certo? Vai ter direito à pensão por morte? Gente, é claro que sim, porque você tem o esperma dessa pessoa casado e, a partir do nascimento, vai ter direito à pensão por morte. Mas eu deixo 2 outras questões, que eu sei que o doutor Ney gosta de debater, a doutora Lígia também. Então, eu deixo 2 perguntas para vocês. É o seguinte, será que já não foi prejudicada a fonte de custeio? E segundo, será que, se existem outros filhos ou outros dependentes, será que a pessoa que já está acostumada com aquele valor 15 ou 20 anos depois, que seja um filho e tudo mais, essa pessoa, ela não vai estar prejudicada pelo efeito surpresa? Então, é isso que eu deixo, doutor Ney, como indagação. Indagação muito pertinente.